dia eu estava vendo, falei, o pessoal estava falando aí, não estava ligado. Falei, tia. Ah, depois ela levanta. Por que mandaram ser pequenininha igual eu? Deixa eu abaixar mais. Você tá vendo esse menino aqui atrás? Ah, não. Mas tá bom, né? Tá bom. Tá bom. E aí eu tenho que ficar assim, eu sou alto. Ai, meu Deus. Bem, meus irmãos, minhas irmãs, boa noite. Mais uma vez estamos aqui reunidos na Casa do Caminho para uma reunião, para um aprendizado, né? Como sempre, nós nos sentimos uma grande família, né? As terças-feiras, todas as pessoas que aqui chegam sabem da finalidade desse trabalho, do propósito, que além do aprendizado, do conhecimento que nós vamos adquirindo, né? Que assim é que se faz as vidas, as reencarnações, através do nosso conhecimento, para o nosso crescimento moral e espiritual. E aqui é mais um pedacinho da nossa vida, da nossa existência, que vai ficar registrado no universo, né, no cosmos, porque nós somos filhos de Deus, todos nós somos energias, inteligentes, é verdade, né? Estamos aqui mais uma vez para participar de uma reunião espiritual, né? Então, nós sabemos que lá fora a nossa vida é atribulada, temos todas as nossas dificuldades, e nesses momentos é que nós vamos descarregar um pouco a nossa atenção, né, do lado do mundo lá de fora, nossas preocupações. Vamos deixar aqui, porque os amigos espirituais já estão nos auxiliando, nos envolvendo, como sempre, carinhosamente. Além de nós, tem aqui um número muito grande de amigos invisíveis aos nossos olhos físicos, né, mas estão aqui conosco, porque é a nossa Casa do Caminho, como o Evangelho no Lar. Quando nós iniciamos o nosso trabalho, eles já estão antes de nós preparando aqui o ambiente. Uma grande luz se faz aqui sobre o nosso teto, iluminando toda a nossa casa. E esses amigos espirituais vêm até nós, né? Uma porção de espíritos também necessitados, muitos irmãozinhos nossos que nós sabemos que partem todo dia em situação tão difícil, muitas vezes ainda muito materializado, necessitados desse encontro conosco, porque através das nossas vibrações, os nossos fluidos ainda materiais, entra em choque com eles, então eles vão perceber ainda a extensão da vida, da grandeza divina, né? Porque muitos irmãos estão ainda perdidos. Então aqueles que estão também nos hospitais do espaço, em tratamento, eles vêm até nós. Muitos parentes nossos nos acompanham também até aqui, né? Nas datas apropriadas ou não, dependendo das nossas orações. Tem crianças, tem criaturas que oram constantemente pelos seus entes queridos que se foram, e às vezes fazem também o seu evangelho no lar, então estão sempre junto com essas pessoas. E essas criaturas não vão mais a cinema, a teatro, não tem aquele tipo de diversão que nós temos no mundo. O preparo espiritual para eles é muito importante. Então, o único lugar que eles podem vir é uma casa espírita como a nossa, e no espaço também assistir às preleções. Existem os lazeres também no plano espiritual, mas muitos ainda necessitam muito desse contato conosco. Por isso eles estão aqui conosco hoje. Ainda mais esse trabalho direcionado para os jovens, né, que partem aqui da Terra também com problemas muito sérios, foram dependentes químicos e perderam muito da sua vida, da encarnação, através do prejuízo que tiveram, que causaram ao seu organismo físico, né, biológico. Eles vêm aqui até nós também, eles estão em tratamento, também recebem o nosso carinho, né, o nosso abraço fraterno. Então é assim que se compõe essa nossa reunião. E quando nós estamos no nosso lar, nós vamos nos lembrar disso,
Então vamos fazer as nossas orações com maior convicção ainda, de que nós sabemos que a vida continua, né? Então, durante o sono físico, nossos amigos espirituais, às vezes nos levam a encontrar nossos entes queridos, nossos amigos, nossos instrutores, para que nós continuemos com essa lição. Se as pessoas estiverem com os pensamentos bem elevados, querendo aprender um pouquinho mais, além da vida material, então, no plano espiritual, nós também somos resgatados para esse aprendizado. Então, é muito importante, antes de dormir, nós fazemos uma oração para estarmos com essas criaturas bondosas, né, iluminadas, que podem nos encaminhar também e muitas soluções poderão nos trazer para as nossas dificuldades aqui no mundo. Bom, isso é apenas uma prevençãozinha que nós estamos querendo fazer, porque nós somos também envolvidos pelos amigos espirituais. Nós somos encarnados, mas somos espíritos também, né? Então nós temos que dar algum recadinho para vocês, que geralmente a maior parte das pessoas que comparecem aqui já sabem, mas nós vamos fazer isso porque nós estamos também agora transmitindo aqui via internet, né? Online, né? Então nós estamos acompanhando a evolução dos tempos. Então muita gente não conhece a nossa casa, então nós vamos dizer do nosso trabalho aqui, né? Nossas atividades, as palestras e passes todos os dias, menos às sextas-feiras, que nós temos um trabalho diferente, que é um trabalho do aprendizado, o aprendiz do Evangelho. Isso já para quem já fez o curso, então está se aperfeiçoando um pouquinho mais, né? E aos domingos, às 10 horas, nós temos a palestra e passe e evangelização infantil. Segunda e quinta, às 20 horas. Terça-feiras, que é hoje, o tratamento de passe, inclusive para dependentes químicos, pessoas depressivas, ou criaturas que têm também outros vícios, né? Que esses amigos espirituais, nossos médicos bondosos, os nossos espíritos encarregados desse trabalho, eles nos auxiliam, principalmente as pessoas dependentes que necessitam desse apoio. Então, eles recebem essa ajuda espiritual através dos nossos pensamentos, as pessoas que chegam até nós, os parentes, os pais, irmãos, pessoas queridas, né? Dessas pessoas que estão envolvidas com essa problemática. Então, eles recebem, através dos seus pensamentos, uma ajuda. Então, é o chamado passe à distância, né? Que não existe distância para os nossos irmãos, que já conhecem muito bem como transportar as suas energias através do pensamento, e mesmo às vezes o espírito pode estar até envolvendo essa criatura no momento em que nós estamos pensando nela. No sábado, agora sábado nós estamos com um trabalho também, distribuindo café, leite e pão para os desabrigados. Aqui nós sabemos, aqui perto de nós, embaixo do metrô, essas esquinas aí próximas do nosso bairro, existem muitas criaturas ainda necessitadas, né? Às vezes estão o dia todo sem comer nada, e pior, eles bebem ainda, né? Então nós vamos levando ali a eles também o alimento, o corpo, né? Porque independente do evangelho, da orientação espiritual, essas criaturas dependem também para o seu sustento, para se manter, né, vivos, do alimento, né? Então nós estamos com esse trabalho. Quem quiser cooperar também financeiramente, ou ajudando na distribuição, pode vir falar com a gente aqui, que nós vamos encaminhar essa pessoa, porque é sábado, às 17h10, sai aqui da nossa casa um carro, né, com os voluntários para fazer esse trabalho. O nosso plantão de atendimento, segunda, terça e quinta, a partir das 19h15. Quarta-feira, a partir das 13h15, porque a palestra é às 14 horas, né? Domingo nós temos também a palestra, como eu disse, às 10 horas, e o plantão às 9h30. A nossa livraria está à disposição de todos aqueles que querem se ilustrar um pouquinho. Além do aprendizado importante dos livros da codificação, nós temos também romances, os livros também são novos ou usados. Temos também livros científicos, né, os temas científicos. E algum título que nós não tenhamos aqui no momento, nós possamos arrumar, né, conseguir. O nosso trabalho de assistência social se resume na distribuição da nossa cesta básica, das roupas usadas, né? Além dos calçados também, que cada segundo sábado de cada mês as famílias vêm até nós com as suas crianças, as gestantes também estão aqui, elas vêm receber também essa ajuda que nós, graças ao auxílio de muitos colaboradores, nós conseguimos atender mais ou menos umas 300 pessoas, né? Então esse trabalho também é um trabalho que seria interessante para quem quiser acompanhar, ver como é feita a distribuição. Por isso nós pedimos aquelas criaturas que tiverem um pouquinho mais
de alimento na sua despensa sobrando, pode nos trazer que nós compramos a cesta básica, né? O arroz não precisa, que temos bastante, né? É o feijão, é o café, é o leite, principalmente por causa das crianças, né? E o óleo, e tudo aquilo que compõe a cesta básica. Muito bem. Então nós vamos nos preparar para a reunião dessa noite, né? Nós já conversamos um pouquinho, vocês já estão mais tranquilos, os amigos espirituais já estão apostos, já estão atendendo todos vocês, né, como eu já disse, envolvendo cada um, aquelas criaturas que tiverem algum problema de saúde, algum problema de ordem espiritual, podem mentalizar esses companheiros, porque eles estão trabalhando conosco, né? E aquelas pessoas que estão ligadas ao nosso coração, ao nosso campo afetivo também, nós vamos dar oportunidade através das vibrações para atendê-los todos esses nossos irmãozinhos, né? Então vamos nós cerrarmos nossos olhos por alguns instantes, vamos lembrar Jesus, como nós estamos acostumados, ou como cada um está acostumado, né? Fazendo a sua preleção, fazendo a sua ajuda através também da imposição da sua mão sagrada, da sua mão iluminada, atendendo as pessoas, né? Ajudando um aqui, outro ali, soerguendo aquele nosso irmão caído. Vamos lembrando desse mestre querido de amor, esse nosso irmão maior, esse nosso médico querido, que está sempre a posto para nos auxiliar. E junto com eles uma rede muito grande de colaboradores, de espíritos que conseguiram também a sua ascensão através de longas e longas caminhadas através das reencarnações, estão com Jesus, auxiliando a nós e a todos os nossos irmãozinhos necessitados. Nós agradecemos ao nosso Pai Criador, Senhor da vida, que nos deu a oportunidade de estar aqui na Terra para mais uma reencarnação redentora, porque cada vez que aqui estamos, nós temos que somar. Então nós vamos agradecendo a todos eles, a esses trabalhadores que já prepararam a nossa casa, aos espíritos amigos que estão aqui conosco, nossos médicos, todos aqueles que já estão apostos para nos atender também. Nós vamos prestar atenção na palestra, o assunto é sempre de grande interesse para nós, que nos ajuda nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, para que nós sejamos mais felizes e consigamos encobrir, ou pelo menos conseguir afastar de nós todo aquele pessimismo que às vezes nos domina, trazendo a nós a fé, o fortalecimento, a luz para os nossos pensamentos, a paz para o nosso coração. Assim então, meus irmãos, vamos voltando a esta sala, com nossos pensamentos, com nossos olhos bem abertos, agora, né? Vamos evitar que o sono nos domine. Nós vamos envolver a companheira Tânia, que vai fazer por nós a palestra sobre um tema, Leis Morais da Vida, né? Do Divaldo Pereira Franco, e o espírito é Joana de Ângeles. Fracasso e responsabilidade. Vamos prestar muita atenção na Tânia, depois nós vamos ter a oportunidade de fazer as perguntas, as colocações, e vamos nos ilustrar mais um pouquinho. Seja bem-vindo, seja muito feliz. Bom, boa noite a todos, aqueles que eu ainda não cumprimentei. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa. O tema de hoje, como o Jurandir já nos disse, fala sobre fracasso e responsabilidade, e é do livro Leis Morais. Se ele é do livro Leis Morais da Vida, então é preciso que a gente saiba a que lei esse tema se refere, e é a lei do trabalho. Será que é só com relação ao nosso trabalho profissional, ao nosso trabalho diário, a que essa lei se refere? Quando Joana de Ângeles e Divaldo Pereira Franco escreveram o livro, todas essas leis são as leis que regem a nossa vida nos seus minutos mais ínfimos, né? Então, se nós estamos falando de uma lei do trabalho, o trabalho rege toda a nossa existência. Ele é uma lei, essa é uma lei natural.
Então, em qualquer momento do desenvolvimento humano, não se pode falar e pensar neste desenvolvimento se você não usar e se você não falar sobre o trabalho. Como é que o homem cresce? Como é que o homem se desenvolve? Pelo esforço, pelo trabalho. Então, não há maneira de se pensar em desenvolvimento se você não pensar nisso, né? No seu próprio esforço, no seu próprio trabalho. Ok, mas fracasso e responsabilidade. Nós temos que pensar sempre a respeito do nosso dia a dia. Porque quando se fala em lei de trabalho, todo mundo diz, não, mas eu tenho responsabilidade com relação ao meu trabalho. Eu não falto, procuro não faltar, só falto se estou realmente doente, eu cumpro os meus horários, não é? Procuro chegar sempre na hora certa, no dia, todos os dias que me são destinados ao trabalho, eu vou, não falto, eu cumpro. Mas existe um outro tipo de trabalho, que é o trabalho moral, que muitas vezes nós deixamos para trás, até em função do trabalho que nós achamos que é o primordial, que é o nosso trabalho, que nos dá o retorno financeiro, que é o trabalho com a casa, que é o trabalho com os filhos. Poxa, mas se eu estou falando de trabalho com os filhos, como é que eu posso desvincular isso do trabalho moral? Se eu estou falando do trabalho material, profissional, como é que eu posso desvincular isso do trabalho moral? Uma coisa está intimamente vinculada à outra. Eu não posso desmembrar essas questões, né? Então, isso só para a gente ter uma ideia das responsabilidades que nos cabem em relação a esta lei. Então, tudo aquilo que eu faço, se o desenvolvimento humano depende do esforço de cada ser humano, depende daquilo que eu vou fazer, e se eu fizer o melhor, então todo mundo ganha com isso. Se eu deixar de fazer, não é só uma pessoa que perde. Se eu deixar, por exemplo, de atender moralmente a uma criatura que depende de mim, sou só eu que perco? Se eu sei o que eu devo fazer? Não. Eu estou também deixando com que aquela criatura que depende desse aprendizado em defasagem. Essa é a minha responsabilidade. Então eu tenho que ter, em primeiro lugar, antes de qualquer outra coisa, consciência dos meus deveres. E os meus deveres não se resumem única e exclusivamente a mim mesma, mas a todas as pessoas com quem eu convivo. E o fracasso? Tudo bem, responsabilidade está aí, lei do trabalho está aí. Algumas pessoas têm algumas condições melhores, outras pessoas têm menos condições, e isso nós estamos falando de uma forma muito material, não é? Porque condições de acréscimo, condições de desenvolvimento, todo ser humano tem, independente da forma como ele se apresenta na vida presente. E isso eu falo do físico, eu falo da moralidade, eu falo das condições cerebrais, do corpo, não é? E da condição até financeira, porque uns dizem, mas eu estudei, algumas pessoas estudaram em colégios pagos, muito caros, outras pessoas estudaram aí em colégios públicos e as condições são diferentes. É verdade, essas condições são diferentes, mas quando a pessoa se esforça, quando ela tem um foco, uma meta, um objetivo, ela atinge, sim, toda a escala de desenvolvimento que lhe é necessária. E isso já foi comprovado. Nós temos aí na nossa sociedade brasileira, não precisamos ir buscar fora, nós temos vários exemplos disso. Né? Pessoas que tiveram, assim, a vida toda estudando em escolas públicas e conseguiram um grande desenvolvimento pelo seu esforço, porque correram atrás, né? Mas e o fracasso? Normalmente, já que nós estamos falando de desenvolvimento de responsabilidade,
fracasso, não parece uma palavra um pouco forte? Não dá a impressão de desânimo quando você fala fracasso? Não te dá uma vontade de, nossa, se eu fracassar, meu Deus, eu saio correndo. Significa que eu tentei de todas as formas e as portas se fecharam para mim. Sabe, fulano teve sorte, tudo bem que ele estudou em escola pública, não tem problema, mas as portas se abriram, teve alguém que veio e que ajudou, teve fulano, beltrano, eu não tive ninguém me deu força. Não, eu não tive a sorte que ele teve, eu não tive a oportunidade que se apresentou para outra criatura. E aí, com isso, a gente vai fazendo o quê? Olha, eu estou me eximindo, né? Eu estou deixando a minha responsabilidade de lado e eu estou colocando a responsabilidade nos outros, que não apareceram para me ajudar. Fica fácil, não fica? Né? Ah, mas eu não tive culpa. Também vocês não viram a pessoa que estava do meu lado? Era difícil, era dura, era insistente no mal. Nossa, meus amigos, eles não queriam saber de nada. Sabe o que é? O bairro que eu morava era frequentado por pessoas, o grupo lá da minha escola era frequentado por pessoas que não tinham assim também essa boa vontade, esse desejo de estudar, né? E eu era assim muito, meus pais, coitadinhos, né? Então eu acabei me deixando levar, mas foram as más companhias, porque se eu tivesse sido conduzido com firmeza, com força, enfim, não, aí eu teria me desenvolvido, eu teria conseguido, assim, desenvolver em mim o esforço, a força de vontade necessária para eu poder me desenvolver. Vocês acreditam nisso? Porque se a gente acreditasse piamente nisto, onde estaria o nosso livre-arbítrio? Onde estaria o nosso potencial de inteligência com que todos nós fomos criados? Em todas as palestras que eu faço aqui na casa, eu falo, vocês confiam em Deus plenamente? Creem que Ele é soberanamente justo e bondoso? Se nós acreditamos neste Deus, de soberana justiça, de soberana vontade, de soberana bondade, nós não poderemos acreditar que Ele tenha criado espíritos destinados a um desenvolvimento intelectual e outros não. Então, se esses espíritos não se desenvolveram ainda, porque se nós acreditamos nesse Deus, todos nós somos destinados ao mesmo fim, que é a perfeição relativa a todos os espíritos. Todos nós chegaremos lá. Todos. Não há exceção à regra. A esta regra não há exceção. Então, todos vamos atingir um patamar de inteligência destinado a todos os espíritos. Se nós ainda não o atingimos, a responsabilidade deste desenvolvimento é nosso. Só nosso. Independente do meio, independente das pessoas que nos rodeiam. Como, Tânia, mas todos os grandes psicólogos, todos os grandes sociólogos dizem que o meio interfere na conduta e no desenvolvimento da sociedade, do ser humano que ali vive. Sim, interfere até uma determinada parte. Interfere culturalmente? Sim, é verdade. Mas isso não nos impede de melhorarmos, de progredirmos. De tempos em tempos, nós temos alguém dentro da nossa sociedade que se desenvolve, que se destaca num bem maior e cresceu num meio como o nosso. Está aí Chico Xavier, que não nos deixa mentir. Aliás, já não está mais, né? Entre nós. Mas a imagem dele e a figura dele de força, de luta, de desenvolvimento e de humildade permanece entre nós. E não vai morrer nunca.
Então, quando a gente falar em fracasso, a gente precisa ter muito cuidado, porque hoje em dia, dizem até os anais aí da ciência, que a doença do século é a depressão, é o desânimo. E o fracasso pode ser um dos caminhos que vai nos levar ao desânimo e à depressão. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso. E depois nós precisamos lembrar de uma outra lei, que é a lei de justiça. Se nós estamos pensando neste mesmo Deus soberanamente justo e bom, nós precisamos acreditar que todas as dificuldades que entremeiam o nosso caminho e o nosso desenvolvimento estão ali a fim de nos desenvolver e não a fim de nos derrubar. Então, o que nós precisamos é mudar a nossa mentalidade com relação às dificuldades que nós enfrentamos na vida. Ah, mas Tânia, você está falando isso porque você não sabe o que eu passo em casa. Realmente eu não faço ideia. Né? Algumas pessoas aqui eu vejo pela primeira vez. Então eu faço uma pergunta a vocês. Pensem em todas as dificuldades que vocês já passaram até aqui. Se vocês houvessem desistido há 1 ano, 2 ou 10 atrás, como estaria a sua vida hoje? E se você desistir hoje, como estará a sua vida amanhã? Deus carrega, a gente tem, lembra aquela passagem? Quando você enxergar as suas pegadas na areia, significa que Jesus está te carregando no colo, as pegadas não são suas, são de Jesus. Conhecem essa passagem? Mas a gente não pode ficar esperando que isso ocorra. A gente tem que ter humildade para pedir ajuda. Se eu não estou conseguindo essa ajuda única e exclusivamente da espiritualidade, então eu vou buscar uma ajuda específica, especializada. Por que não? Se eu não consigo lidar com o problema que eu estou enfrentando, se eu não tenho condições hoje de entender o processo pelo qual eu passo, o que me impede de buscar ajuda? A gente acredita tanto, né, quando as nossas crianças estão na escola, é tão fácil a gente criar projetos, colocar as crianças para um reforço escolar. Ah, não, mas esse menino, essa menina não estudaram, não conseguiram passar de ano, porque são preguiçosos. Nós somos pródigos nessas falas, enquanto pais e mães. Imagina, põe no reforço, tira o brinquedo dela porque ela não quer se esforçar. O que significa isso? No fundo, que a gente acredita na potencialidade dessa criança. Senão a gente não criaria uma forma, uma maneira de auxiliá-la neste estudo, né? Ai, mas ele não para quieto, não há Cristo que faça essa criança ficar quieta fazendo sua lição, não há Cristo que faça essa criança, né? É tão agitada, as nossas crianças são tão agitadas, né? A gente está ouvindo o barulho das crianças. Mas isso é ruim? São saudáveis, por favor. Né? Então é normal dessa faixa etária que as crianças se movimentem, que se manifestem da forma que sabem. Vamos tratá-las com carinho, vamos tratá-las com amor, vamos tratá-las em tons baixos, não é? Que é aquilo que é nossa responsabilidade. Se a gente não conseguir, isso não é um fracasso. O fracasso seria o fim de tudo. Fracasso não existe. Fracasso é uma criação humana. Porque a gente estabelece metas que estão acima das nossas forças. Então nós temos que reconhecer quais são as nossas capacidades hoje. Bom, mas aí Deus me colocou então
um problema maior do que eu posso resolver. Mas quem disse que você teria que resolver isso sozinho? Delegue. Não ache, não acredite que você é o único que pode resolver tudo sempre. As pessoas, nós vivemos em comunidade. Nós precisamos aprender a viver trazendo as pessoas para junto de nós, não afastando elas. Nós precisamos trabalhar em equipe, trabalhar em conjunto. Essa é a verdadeira lei do trabalho. Aquilo que eu não sei, alguém vem e me auxilia. Aquilo que ele sabe mais, ele vem e traz para mim na sua experiência. Bom, eu conheço uma família que também passa pelo mesmo problema que eu. Vamos conversar para saber como é que ela lidar com esse problema, com essa situação, enfim. Quem sabe juntos nós consigamos um caminho. Existem pessoas que trabalham só para essas questões. Aí tem muita gente que tem muito preconceito e fala, terapeuta, Deus me livre. Não estou louco. Mas o que acontece? Às vezes a gente precisa de ajuda. Às vezes a gente precisa de alguém que sente lá e ouça os nossos desabafos. Né? Porque a gente passa e fala, não, é meu karma. É a minha cruz. Eu tenho que carregá-la até o fim, porque eu não posso desistir. Mas não adianta você só carregar e não fazer nada. Porque você vai marcar o chão de carregar aquela cruz. Depois você vai ter que dar conta do chão. Depois você vai ter que dar conta da dor nas costas. Depois você vai ter que dar conta dos calos nas suas mãos. Aí você não cuidou nem de você, nem do karma, nem da cruz. Então, vamos trabalhar em conjunto. Às vezes você diz, estou perdendo as minhas forças. Peça ajuda. Peça ajuda. Não é vergonha. Não é você assumir fracasso. Não é fraqueza. Mas é, antes de tudo, humildade. Todos nós somos pessoas falíveis. Ninguém é perfeito, porque se o fôssemos, não estaríamos aqui. Estaríamos numa outra condição. Então vamos reconhecer, deixa o coração se reunir com aquelas criaturas que nos amam verdadeiramente. Vamos deitar nos ombros dessas criaturas e vamos nos abraçar para trabalhar em conjunto. Nas grandes catástrofes, o que acontece? Só vai bombeiro e médico ajudar? Só vai bombeiro e médico ajudar aquelas criaturas que sofreram nos escombros da China, por exemplo? Se juntou a população toda. Tinha lixeiro, tinha bombeiro, tinha médico, tinha gente do povo, tinha mães, tinha pais, tinha indigentes. Todo mundo se reuniu. Onde é que estava a diferença de capacidade dessas pessoas? Digam para mim. Todos se uniram e conseguiram salvar milhares de criaturas. Por que é que no dia a dia nós deixamos com que os nossos preconceitos impeçam-nos de pedir ajuda? Por que eu tenho que imaginar que só eu tenho o dom ou a responsabilidade de encaminhar este ou aquele setor, esta ou aquela situação, estas ou aquelas pessoas? Eu não estou abandonando a responsabilidade que me cabe. Não é isso. Mas eu estou pedindo ajuda. Isso é tão fácil. E é tão bom quando você tem uma mão amiga
ali, que te segura, ela pode não fazer nada, mas só o fato dela estar ali presente te dá uma força, te dá um ânimo novo. E você consegue sair da situação, e você consegue atravessar. Você pode não solucionar tudo da noite para o dia, mas você consegue ultrapassar todos os seus momentos de dificuldade com mais equilíbrio. E isso já é um avanço. Você pode não salvar aquela criatura nesta existência. Pode não dar certo. A gente tem que saber disso. Isso é um fracasso? Não, não é. Por quê? Porque a visão que a gente tem é a visão imediata. Mas a gente não sabe como o nosso esforço, o nosso trabalho diário vai repercutir na alma daquele ser. No coração daquela criatura. Na forma que ela vai pensar mais tarde. Talvez você não esteja aqui entre eles, com eles, para saber como essa mudança vai se operar. Então a gente tem que acreditar. Responsabilidade, sim. Fracasso, de jeito nenhum. Isso, retira essa palavra do vocabulário. Retira essa palavra do nosso dicionário. O fracasso, ele é momentâneo. Eu posso não conseguir hoje alguma coisa. Mas eu posso me esforçar e aprender com o meu erro. A pedagogia moderna fala isso. Claro, por favor, pode falar. Exato. A nossa visão é limitada. Não é? Todos ouviram? Ela disse que às vezes não tem o erro, é o momento. Às vezes não é a hora. E a gente tem que respeitar. E isso você me fez, muito obrigada, você me fez lembrar, nós temos que respeitar o ritmo e as limitações de cada ser humano. Não é? Não se obriga um cego de nascença a enxergar. No entanto, pelo obstáculo que ele tem, ele desenvolve todos os outros sensos que nós não desenvolvemos. Que é o tato, a audição, o olfato, não é? E ele desenvolve de tal maneira que a visão se torna até secundária para ele. E ele tem uma vida normal como qualquer outro. Aquele que enxerga, mas não escuta, também. O que é deficiente físico, ele também tem as suas potencialidades, e a gente já sabe. Quem trabalha, quem já viu, quem já trabalhou com essas criaturas, sabe muitas vezes que as suas manifestações são limitadas. Manifestações, mas muitas vezes a compreensão eles têm muito maior do que a nossa. Então vamos acreditar na potencialidade de cada um e principalmente na nossa potencialidade. Não vamos deixar para trás as nossas responsabilidades. Não vamos deixar que o desânimo tome conta do nosso ser em função de alguns pequenos fracassos que são lições, são aprendizados, são dificuldades na realidade que nós estamos enfrentando para o nosso desenvolvimento. São as alavancas que vão fazer com que nós busquemos novos caminhos para novas soluções. Não desistam, porque Deus não desiste jamais de nenhum de seus filhos. Uma boa noite para todos e um breve retorno feliz para casa. Muito bem. Agora, depois de tudo aquilo que nós ouvimos, se alguém tem alguma dúvida, quem quiser fazer alguma colocação, o momento é agora. Eu vou com o microfone até vocês. Não preciso sair daí, não. Não se sintam na Berlinda. A única que aparece aqui nessa maquininha aqui sou eu, por enquanto. Quando a gente tiver aquela câmera que vira, né? Não, você
falou sobre o fracasso e responsabilidade, né? Isso. A gente trata hoje dos dependentes químicos, né? Com passe. Se por acaso assim uma mãezinha se desespera porque ela se sente impotente diante do filho, né? Que não quer seguir o caminho, que está voltado só para a bebida ou para a droga, e ela se sente fracassada, se sente impotente, se sente desistir de tudo. O que a gente pode estar falando para uma mãezinha, para um pai, para uma esposa, nesse sentido? Que ela se sente fracassada nesse sentido, e a gente sabe que não é assim. Olha, nós temos o trabalho que a gente faz aqui de passes, realmente é um trabalho à distância. O que significa isso? Toda vez que eu venho aqui, e eu oro, e eu peço, e eu mentalizo, é uma força positiva que eu estou enviando para aquele que necessita mais do que eu. No entanto, para que essa energia positiva chegue até ele, eu vou envolvê-lo. Mas para aceitar essa energia positiva, isso depende do esforço daquela criatura. Se eu desistir disso, deste alimento constante, deste sol que todas as terças-feiras eu envio para essa criaturinha, o que será dele? Se ele já enfrenta todas essas dificuldades, tendo alguém que ora por ele, que envia energias positivas, que mesmo estando cansado, não desiste, ora, pede, né? Envolve com amor, com compreensão, o que será dessa criatura se eu não fizer isso? Então essa é a minha responsabilidade. Que direito eu tenho de desistir de alguém? Então vamos nos colocar no lugar dessas criaturas. Nós temos os nossos anjos guardiães, não temos? Quantas vezes nós acertamos na vida, na nossa concepção, quantas vezes nós erramos? Será que os nossos anjos guardiães nos abandonaram? Que direito nós temos de abandonar alguém que Deus enviou sob a minha responsabilidade? O direito que eu tenho é de amar, indistintamente. E esse amor pode não bastar hoje, mas bastará amanhã. Mas ele precisa ser constante. É como a pílula, é como o remédio que eu tomo diariamente, como a água que alimenta, como o ar que eu respiro. Essa energia da prece é o alimento da alma dessas criaturas. Por favor, não desistam nunca. É o sol que ilumina a cada dia a aura e o envolvimento e o coração desses seres. Um dia, Deus há de permitir, essas criaturas vão enxergar isso. Se não mudarem nessa existência, paciência, não ame menos. Quantas vezes será que no passado nós precisamos de alguém insistindo conosco para que nós pudéssemos estar hoje na condição em que estamos? Foi porque ninguém desistiu de nós. Então não vamos desistir, não, vamos continuar. Mas é só a prece, é de suma importância. Vamos continuar, é o remédio que nos falta. Muito bem. Mais alguém quer fazer pergunta? Tudo bem, então, tá. O pessoal já está satisfeito. Boa noite, muito obrigada a todos. Viu? Que tenham um excelente retorno e que esse sol que está presente no coração de vocês se ilumine a cada dia, a cada noite e possa irradiar para todos os seus. Uma boa noite. Tudo bem. Até ainda vai ficar mais alguns minutos aqui. Se alguém lembrar de alguma coisa que ficou, né, alguma dúvida, então até ainda pode responder a pergunta, né? Então vamos, meus irmãos, mais uma vez, voltar agora ao nosso recolhimento íntimo, como nós fizemos no início. Ainda reflexionando a respeito de tudo aquilo que nós ouvimos. Vamos lembrar dos nossos irmãos que não estão nas mesmas condições que nós estamos hoje. Uma casa de orações,
onde nós recebemos o alimento espiritual, onde nós recebemos o conforto espiritual, onde recebemos a luz para os nossos dias, através das lições de um tema de ordem humana, espiritual e moral. Então nós gostaríamos que todos pudessem estar participando desse pequeno banquete espiritual, mas infelizmente não é assim que acontece. Por isso nós vamos mentalizar os nossos irmãos em humanidade, para que nesses pequenos minutos que nós vamos vibrar, a nossa humanidade, o mundo todo, o nosso planeta Terra, possa ser envolvido por uma luz grande, uma luz de amor que vem do alto. Como constantemente nós somos atingidos por tanta luz que chega de toda parte do nosso universo, nós vamos distribuir através dos nossos pensamentos essas energias que os amigos espirituais, especializados nesse trabalho de amor, verdadeiro delivery de amor, levar a todos esses nossos irmãos necessitados da compreensão da vida, fortalecendo os pensamentos no bem, o pensamento positivo, para que esses nossos irmãos não fiquem naquele nível do chamado fracasso, da indolência, da preguiça, do desânimo, que eles recebam muita luz no coração. Nós vibramos intensamente por toda a nossa humanidade, nossos irmãos que encontram as suas dificuldades também, de uma forma que nós não podemos contestar, porque às vezes estão em verdadeiros confrontos, em campos de guerra, sendo destruídos sem condição. Para todos eles nós pedimos o alento de Deus que chega a esses locais de sofrimento e dor, para que os nossos médicos, os enfermeiros, todos aqueles trabalhadores de Jesus possam estar atentos e socorrendo um por um desses nossos irmãos, fortalecendo-os nessa situação tão difícil que nós sabemos que o nosso mundo ainda recebe ou é atingido por coisas tão terríveis em pleno século XXI. Mas todos nós estamos no mesmo caminho por crescimento espiritual. Nós sabemos que cada um recebe de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu merecimento, que as impiedades da vida, elas são necessárias às vezes para o burilamento do espírito, mas Jesus dizia que o escândalo tem que vir, mas ai daquele por quem veio o escândalo. Então nós sabemos que muitas criaturas têm condição de mudar a situação de grandes povos, de grandes civilizações, através da mudança de atitude, através do amor. Que Jesus ampare e proteja os homens de inteligência, clareie seus corações também, para que possam trabalhar com amor, com afinco, a favor daqueles menos favorecidos. Vamos vibrando pelos hospitais, por esses nossos irmãos que se encontram lá, também atravessando momentos difíceis. Nós sabemos que esses locais não são nada agradáveis, que nós vamos visitar os nossos parentes, ou algum amigo, ou nós mesmos já passamos por situações difíceis nesses locais, mas recebemos tanto apoio, tanta ajuda espiritual, porque nós sabemos que os amigos da espiritualidade estão presentes em toda parte, nos socorrendo. E nós pedimos que socorram todos os nossos irmãos nesses locais, envolvendo os médicos, os enfermeiros, todos eles que trabalham, que possam se desdobrar com muito carinho a favor desses irmãos necessitados, lhe dando um grande apoio moral, com muito carinho, como se fosse um ser da família, que nós sabemos que eles não têm uma obrigação maior do que o profissionalismo, mas o amor é tão importante, que eles possam se desdobrar para ajudar esses nossos irmãos, fortalecendo o moral, dando força para que eles encontrem muita luz. Nós vibramos por todos aqueles irmãos nossos que se acham desamparados nas ruas, debaixo das pontes, sem o seu alimento material, tão necessário para o seu fortalecimento, para que eles possam também ter condição de pensar em Deus, mas com um pouquinho de nutrição. Que Jesus ampare e proteja todas as nossas crianças, a nossa infância, que haja muito amor, que haja muito carinho. Que Jesus ampare e proteja todas aquelas criaturas que estão desarvoradas, com seus pensamentos tumultuados,
para que não desabafe em cima de seres inocentes, meu Deus. Nós vibramos pela nossa juventude, pedindo a proteção aos nossos jovens, para que eles recebam muita luz também no seu caminho, nos seus pensamentos, que eles consigam vencer o vício, a dependência de todo nível, que possam atrasar a sua caminhada evolutiva no planeta, que eles encontrem o seu trabalho honesto, o estudo tão necessário para desenvolver a sua inteligência. Que Jesus ampare e proteja, pedindo a proteção da nossa Mãe Maria de Nazaré, para toda a nossa juventude no mundo todo. Vamos vibrando pelos nossos lares, pedindo aos espíritos amigos que envolvam nossos entes queridos, aqueles em dificuldade, aqueles com problema de saúde, aquelas criaturas mais revoltadas, as crianças, os jovens mais rebeldes, os adolescentes principalmente, necessitados todos de mais compreensão dos seus pais, que haja uma comunhão de pensamento com Deus, que o Evangelho do Cristo possa ser vivenciado e estudado nos lares, pelo menos uma vez por semana, abrir esse Evangelho e deixar essa luz entrar, essa proteção tão necessária para retirar das nossas casas todos os miasmas que às vezes nós trazemos sem querer das ruas, com os nossos pensamentos atrapalhados e vermos tantos acontecimentos desagradáveis. Que Jesus ampare e proteja todos os lares. Proteja também, Senhor, aqueles irmãos nossos que se encontram encarcerados. Normalmente, durante o sono físico, quando eles podem receber um auxílio mais direto no espírito, que eles possam acordar para um dia novo, ter intolerância, sem rebeldia, sem revolta, e possam vivenciar os seus dias difíceis, mas com confiança em Deus, e que a sua renovação se faça. E assim nós agradecemos ao Pai, o Senhor da vida. Vamos retornando então a essa sala, meus irmãos, que logo nós vamos concluir o nosso trabalho através da assistência espiritual, dos passes. E agora nós já estamos aqui novamente, agradecidos a Deus, aos espíritos amigos, a colaboradora nossa irmã Tânia, que nos trouxe mais essa página de instrução, e cale fundo nos nossos pensamentos, para que nós a utilizemos no momento necessário, no momento que fomos chamados, no dia a dia, na nossa vida de relação, durante as nossas orações, nas nossas meditações. Nós agradecemos a todos eles, todos esses médicos bondosos que estão já nos esperando, e pedimos permissão ao nosso amigo espiritual, agradecendo a Jesus principalmente, e agradecendo esse amigo espiritual e pedindo permissão para que nós então encerremos a nossa reunião dessa noite. Que a paz do Senhor continue em nossos corações. Vamos pedindo silêncio para que o equilíbrio se mantenha no recinto e nós continuamos a ser beneficiados pela ajuda espiritual que continuará conosco durante toda a semana. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja.